O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo nestes dias o Sermão da Montanha, capítulos 5º, 6º e 7º do Evangelho de São Mateus. Estávamos lendo o Evangelho de São Marcos, mas ele é muito curto, são apenas 16 capítulos, enquanto São Mateus tem 28. Por isso, acabando São Marcos, São Mateus vem em nossa ajuda para nos fazer ter todos os dias da liturgia da nossa igreja o pão da palavra. Estamos lendo o Sermão da Montanha. É assim chamado porque Jesus, diz o evangelista Mateus, subiu sobre um monte. A finalidade do evangelista Mateus, que apresenta Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus disse para os judeus. Então, era mais fácil para os judeus, digamos, aceitar Jesus como um Moisés, como o novo Moisés, porque os judeus amam Moisés, a tal ponto que dizem, depois de Moisés, não teve outro profeta tão grande a não ser Moisés. Ou seja, depois dele não teve ninguém. Então, para poder facilitar o acolhimento da mensagem de Jesus, São Mateus pinta Jesus como o novo Moisés. Aliás, o Moisés perfeito. E assim ele procura identificar certos traços de Jesus com Moisés. Por exemplo, Moisés recebeu as tábuas da lei sob o monte Sinai. Assim, São Mateus põe Jesus em cima do monte. E também Moisés, quando voltou e que distribuiu as tábuas da lei, ou melhor, os mandamentos de Deus, estava sentado. Assim, São Mateus põe Jesus sob o monte sentado, porque é sentado que o legislador apresenta as leis. E as leis? As leis de Moisés, escritas em tábuas de pedra, não tinha papel naquele tempo, não tinha a gráfica ainda.
Sendo que Moisés dá a lei de Deus nas tábuas de pedra, Jesus a dará escrita nos corações. E além do mais, se Moisés dá a lei de Deus, aqui é o próprio Deus que reelabora aquelas leis antigas. Não as anula, as aperfeiçoa, as reelabora. Por isso, o trabalho de Jesus como novo legislador, o legislador divino, não é abolir a lei, mas aperfeiçoá-la. E é por isso que então Jesus vai passando a limpo. Quando ele diz, ouvistes o que foi dito, está se referindo à lei antiga. Ele, porém, apresenta, eu vos digo, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, não precisa consumar o adultério, só de olhar. O homem para a mulher para o homem, com desejo de cobiça, no coração já adulterou. O que está acontecendo, meus irmãos e irmãs? Acontece que nosso Senhor Jesus Cristo está aplicando a lei do Evangelho na sua mais profunda radicalidade. Na verdade, o que Jesus quer extirpar é o início, é aquilo que leva ao pecado, no caso, falando do adultério. Olhem só, Jesus está explicando assim, olhem, um adultério é difícil que aconteça em cima da hora. Geralmente o adultério, quando se consome, ele já tem uma longa história. Começou há muito tempo, sabe como é? Uma confiança, um olhar, uma brincadeira, não é isso? Uma piadinha, sair para um chopinho, para um jantar, uma carona. E chega o dia tal. Jesus está só encurtando, pois essa longa história, colocando tudo imediatamente. Olhou com desejo, já consumou. Na verdade, Jesus está agindo de uma maneira pedagógica. E o que ele está dizendo é que nós devemos então cair fora antes, evitar. A tradição, a espiritualidade ascese cristã sempre disse evitar as ocasiões próximas, ou, como diz o nosso povo, não cutucar com vara curta, porque a fera avança e morde teu braço. Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui é colocando os seus discípulos de modo que eles possam, então, saber conduzir-se, mesmo diante das provações. O mesmo vale para as outras coisas, assim como, por exemplo, para o furto. Num grande mercado que existe em Varsóvia, na grande praça de Varsóvia, onde era o grande mercado, hoje é uma grande praça de exposições, e este mercado é um lugar de arte. Mas ainda conservam, na entrada desse mercado, lá em cima, tinha um terçado, assim, uma espécie de um cutelo, daqueles com que a gente quebra osso de carne. Está lá em cima, deixaram. E a guia explicou. Era para dizer que se entrasse ladrão no mercado, aquele cutelo ia funcionar, atoraria a mão do ladrão. De modo que então, já quem entrava ali já ficava com medo e fazia tudo, menos roubar. Então, Jesus está
utilizando mais ou menos esta ideia. Se o teu braço pecar contra ti, a tora, joga fora. Se os teus pés pecarem contra ti, corta. É melhor ir para o céu cotó do que inteiraço ir parar no fogo do inferno. Aqui também tem um outro ensinamento: cortar as coisas, eliminar as que podem nos levar a perdermos. Trata-se da ascese cristã, então, de antecipadamente precaver-nos e, conforme a ideia anterior, também aquilo que vai nos levar e nos facilitar, seja já, hoje dizemos, trabalhado, isso com mais tempo. Na verdade, trata-se de duas coisas: da nossa educação ou reeducação. Reeducar-nos significa colocar no lugar, voltar ao que era, refazer, rever, como reeducação, alimentar, não é deixar de comer, mas é comer correto. Reeducação. E a segunda coisa, colocarmos-nos sob a graça de Deus, colocarmos-nos debaixo das mãos de Deus, para que Ele então nos conduza com a sua graça. Os irmãos do caminho neocatecumenal fazem esta oração: Senhor, não tira a tua mão da minha cabeça. Se tu tirares a mão da minha cabeça, eu vou enlouquecer e não sei mais o que faço. É esta a ideia. Portanto, a parte que é nossa é a da reeducação. A parte que é de Deus é a sua graça, a sua mão sobre a nossa cabeça. Tem também o argumento sobre os que se divorciam, que é um grave problema. Todo tempo foi, hoje mais ainda, por conta das dificuldades que há em se apresentar para os jovens um projeto duradouro, não é isso? A ideia do imediatismo leva a que não se assuma nenhum compromisso duradouro. E, no entanto, a união que está no plano de Deus, para ela é prevista esta durabilidade. Há situações que acontecem e que magoam os familiares e que magoam os próprios cônjuges. O Santo Padre, o Papa Francisco, nos diz que temos que agir com discernimento, acudir com caridade esses irmãos e irmãs, porque a dor da coisa já é muito grande. Não vamos enfesá-los com mais outras coisas. Tratar com caridade, ser receptivos. Mas isso não anula o valor do compromisso, porque é um compromisso divino. A indissolubilidade do matrimônio é algo constituído pelo próprio Deus. O que então nós vamos fazer, além de ter caridade com os irmãos e irmãs que fracassam em sua união conjugal, é buscar educar as crianças, educar os jovens ao amor. O remédio de tudo, meus irmãos e irmãs, está na educação. Não dizemos que a solução do país passará, pois, pela educação. A educação ajudará a superar tantas dificuldades que o país vive. Assim também, no campo da fé, a educação é algo importante. Educar crianças e jovens para o amor, para o compromisso, para as coisas que de fato valem a pena. Tudo isso com a graça de Deus, com a unção da fé que não pode faltar na vida de ninguém. Vamos fazer um instante de silêncio